Doutora Isabel aqui, e hoje eu preciso que você pare tudo e me escute com atenção total, porque o que eu vou te revelar aqui é algo que as mulheres mais jovens procuram em silêncio absoluto, algo que elas não admitem nem para as melhores amigas, e muito menos nas redes sociais, pois existe um tipo de homem que desperta nelas um desejo visceral, não pelo que ele finge ser, mas pela substância real que ele carrega na alma. Esqueça essa ideia de que você precisa ter a conta bancária de um herdeiro ou o abdômen de um garoto de 20 anos para ser magnético, porque a psicologia explica que a sua história, as suas cicatrizes e a forma como você ocupa o seu espaço no mundo hoje são exatamente os gatilhos que acionam uma segurança profunda nelas. Algo que nenhum rapaz imaturo conseguiria mimetizar nem em 1 milhão de anos de tentativa. Antes de mergulharmos nesses segredos clínicos, eu quero te fazer um convite para não perder mais nenhuma dessas orientações que podem literalmente salvar a sua saúde emocional e física. Então já se inscreva aqui no canal para nos ajudar a alcançar nossa meta de 5.000 inscritos, que terão acesso a um conteúdo exclusivo de altíssimo nível que estou preparando para quem quer realmente dominar sua masculinidade. E aproveite para clicar no botão de membros aqui embaixo, onde ofereço uma área restrita com respostas personalizadas e um contato muito mais próximo comigo para cuidarmos da sua jornada de forma única e confortável. Respire fundo agora, sinta o peso dos seus ombros e se coloque nessa situação. Você entra em um ambiente e percebe que uma mulher jovem te observa com um olhar que mistura curiosidade e respeito. Não porque você é um corpinho bonito, mas porque a sua postura comunica que você já viveu, já errou, já caiu e principalmente já aprendeu a levantar sem fazer drama. E é exatamente sobre essa presença inabalável que vamos falar, explorando os perfis que fazem o coração delas acelerar de um jeito que elas mesmas têm dificuldade de explicar racionalmente. A verdade nua e crua que ninguém te conta nos comerciais de TV é que as mulheres mais jovens não estão fugindo da sua idade. Elas estão fugindo de homens vazios, homens sem substrato. E o tempo, esse mesmo tempo que você talvez tema, foi o responsável por construir em você uma base sólida, que é o mel para quem está cansada de incertezas e jogos infantis. O primeiro perfil que mexe com o psicológico feminino é o mentor, mas não entenda isso como um professor chato de sala de aula. Entenda como um homem cuja simples presença é didática. Alguém que, quando abre a boca, não precisa gritar para ser ouvido, porque as suas palavras têm raízes profundas na realidade, e não em teorias de internet. Quando uma mulher jovem encontra esse tipo de homem, ela sente que finalmente encontrou chão firme, após caminhar por muito tempo em areia movediça, percebendo que pode ser vulnerável e fazer perguntas que jamais faria a alguém da idade dela por medo de julgamento, criando um vínculo que transcende o físico e se torna uma conexão de crescimento mútuo, onde ela sente que se torna a melhor versão de si mesma apenas por estar ao seu lado. Quero que você pare um segundo agora e escreva aqui nos comentários a sua idade e de qual cidade você está assistindo este vídeo, para que eu possa entender o perfil dos meus pacientes e amigos aqui do canal e te dar uma orientação muito mais certeira e personalizada nos próximos conteúdos. Esse magnetismo do mentor nasce da calma de quem já perdeu e não morreu, de quem já foi ao inferno da derrota e voltou com a alma temperada, transmitindo uma segurança que dinheiro nenhum no mundo é capaz de comprar. E é esse tipo de valor que faz com que ela não queira mais se afastar de você, porque você se torna o porto seguro em um oceano de garotos perdidos. O segundo perfil que atrai como um ímã é o homem que se fez por conta própria, aquele que olha para cada tijolo da sua vida e sabe que cada conquista e cada recomeço após uma queda foi fruto do seu próprio suor e das suas escolhas conscientes, carregando cicatrizes de luta que se manifestam não em bravatas, mas na forma suave e decidida como ele se move pelo mundo. Uma mulher jovem olha para um homem assim e não vê apenas o que ele possui hoje. Ela vê a trajetória de resiliência. Ela enxerga instintivamente que um homem que nunca desistiu de si mesmo é o único capaz de não desistir facilmente do que construir ao lado de outra pessoa, gerando uma atração que vai no âmago do instinto de proteção e parceria. Ao lado desse perfil, temos o enigma, o homem de camadas, que não é aquele que faz joguinhos de silêncio ou age com frieza barata, mas sim aquele que tem tanta história que não cabe em um único jantar, deixando que ela descubra cada capítulo no tempo certo. O cérebro humano é viciado no desconhecido, e quando você tem vivência,
você naturalmente se torna esse território rico que ela quer explorar com calma, onde cada conversa abre 10 novas perguntas e cada descoberta sobre você é mais interessante do que a anterior. Não se revele todo de uma vez. Deixe que a curiosidade dela trabalhe a seu favor, valorizando cada fragmento da sua vida que você decide compartilhar, pois a sua profundidade é o seu maior patrimônio, e é ela que vai criar uma dependência emocional saudável, baseada na admiração por alguém que realmente tem o que dizer. Continuando nossa jornada, o quarto perfil que paralisa o olhar de uma mulher é o visionário criativo. E não se engane achando que você precisa ser um artista plástico para isso. Porque ser um visionário é, na verdade, possuir a habilidade rara de enxergar o mundo por um ângulo que a maioria ignora, encontrando saídas onde todos os outros só veem paredes intransponíveis. Essa inteligência adaptativa é profundamente sedutora porque comunica que a vida ao seu lado nunca será estagnada ou monótona. Ela sente que cada dia trará uma nova perspectiva, uma solução inusitada para um problema comum ou uma forma única de interpretar a realidade que a faz sair de uma conversa com você, sentindo que o mundo dela se expandiu. É essa expansão mental que cria uma conexão que ela não consegue encontrar em rapazes que apenas seguem o fluxo, transformando você em uma referência intelectual e emocional constante na mente dela. Já o quinto tipo é o espírito aventureiro. Mas aqui, a maturidade faz toda a diferença. Não estamos falando de um homem que tenta forçar uma juventude que não tem fazendo esportes radicais, perigosos para se provar, mas sim de alguém que já viveu o suficiente para saber como transformar qualquer momento simples em uma experiência memorável. Você conhece os lugares, entende de cultura e sabe exatamente qual restaurante vai marcar a noite dela ou qual rua da cidade. Guarda uma história que nenhum guia turístico seria capaz de contar, criando memórias que se tornam vínculos indestrutíveis. Uma mulher jovem ao lado de um homem assim não sente que está apenas passeando. Ela sente que está sendo apresentada ao mundo por alguém que realmente domina o território. E essa sensação de ser guiada por quem tem bagagem gera uma entrega emocional que o dinheiro pode até tentar comprar, mas só a sua vivência consegue entregar de forma autêntica. O sexto perfil é talvez o mais subestimado de todos, mas é o que mais causa impacto no cenário de descarte em que vivemos hoje. O parceiro confiável. Em um mundo onde desmarcar compromissos em cima da hora virou o padrão, e onde as promessas masculinas parecem ter prazo de validade de poucas horas, um homem que simplesmente faz o que diz que vai fazer se torna uma figura quase mítica e extraordinariamente atraente. Pense no peso psicológico disso. Ela sabe que se você marcou, você estará lá. Ela sabe que se ela tiver um problema real, você não vai desaparecer por 3 dias esperando o clima esfriar. Ela percebe que você ouve sem interromper e que resolve conflitos sem deixar que o seu ego transforme uma pequena divergência em uma guerra nuclear. Mulheres mais jovens cresceram em um ambiente digital líquido, onde o respeito muitas vezes precisa ser implorado, e a gentileza parece sempre vir acompanhada de uma segunda intenção oculta. Então, quando elas encontram essa consistência natural em você, o impacto é avassalador, pois você oferece algo que elas nunca sentiram antes com tanta clareza: a paz de ser realmente valorizada. Não se trata de uma dependência infantil, mas de um reconhecimento mútuo de valor, onde você exerce o seu papel de homem de palavra sem transformar isso em uma moeda de troca. O que é libertador para quem está acostumada com relacionamentos transacionais, onde tudo tem um preço escondido. Agora, eu preciso que você olhe para dentro e entenda que o sétimo tipo, o verdadeiro cavalheiro, é o ápice da maturidade emocional e não tem nada a ver com formalidades robóticas ou gestos ensaiados de filmes antigos, mas sim com o respeito genuíno que transborda de um homem que já domina a própria natureza. O cavalheiro moderno é aquele que presta atenção nos detalhes, que oferece cuidado não porque acha a mulher incapaz, mas porque ele valoriza a harmonia do momento e sabe que a sua proteção e atenção são os pilares de uma atração que não se apaga com o tempo. Esses 7 perfis que estamos explorando não são fantasias de internet, são reflexos do que a vida já trabalhou em você ao longo de todos esses anos. O mentor surge quando você dá um conselho com calma. O homem que se fez sozinho aparece quando você honra suas superações. E o enigma está presente na sua história que não cabe em uma única página. A grande questão nunca foi se você possui esses traços, porque eu sei que você os tem.
mas sim se você tem consciência do valor absurdo que eles representam no mercado da vida e dos relacionamentos. Enquanto muitos homens da sua idade cometem o erro fatal de tentar competir com os garotos de 20 anos, usando roupas que não combinam com sua essência ou tentando adotar gírias que soam falsas, eles perdem justamente o que os torna únicos: a solidez e o peso positivo de quem tem história para contar. Você não precisa competir no jogo deles, porque o seu patrimônio é o tempo, e o tempo é a única coisa que ninguém pode apressar e que juventude nenhuma consegue fingir que possui. Lembre-se sempre de que nada do que você viveu foi desperdiçado, pois cada erro que você cometeu e do qual extraiu uma lição valiosa se transformou em sabedoria. Cada relacionamento que não prosperou, mas te ensinou a tratar melhor quem você ama, se tornou maturidade. E cada projeto que fracassou e te obrigou a recomeçar com mais estratégia virou resiliência pura. Tudo isso agora faz parte do homem que você é hoje. E é exatamente esse homem construído por experiências reais que desperta algo genuíno e profundo em mulheres mais jovens. Pois não se trata de uma ilusão passageira ou de uma manipulação barata, mas sim de uma atração natural por alguém que já passou pelo fogo e saiu dele com mais clareza e menos amargura. O tempo não é um fardo que você carrega nas costas. É um patrimônio acumulado que te diferencia em um mar de superficialidade, onde a maioria das pessoas está apenas tentando manter as aparências, enquanto você já entendeu que a verdadeira força vem de dentro, da sua capacidade de ser inteiro e presente. Quando você para de se diminuir e de se comparar com quem ainda não tem nem metade da sua quilometragem, você começa a ocupar o espaço que a sua própria história te deu o direito de ocupar. E é nesse momento que você se torna verdadeiramente magnético. A pergunta que eu quero que você se faça agora, com toda a honestidade do mundo, não é se você é atraente para mulheres mais jovens, mas sim se você está disposto a reconhecer o valor do homem que você já se tornou e parar de achar que o seu melhor momento já passou. Enquanto você se perde em dúvidas e inseguranças, existe uma mulher por aí que olha para você e vê exatamente o tipo de presença sólida que ela estava procurando sem saber o nome, porque a maturidade não é algo que se imita e a presença real não se finge com filtros de internet. Ser esse homem completo, vivido e real, é o que constrói uma confiança inabalável entre duas pessoas. E para uma mulher, a confiança é o caminho mais curto e seguro para uma entrega emocional que vai muito além da superfície. Quando ela percebe que pode descansar na sua força sem medo de cair, ela baixa a guarda de uma forma que nunca conseguiria fazer com homens instáveis que a deixam na dúvida o tempo todo sobre o que sentem ou o que pretendem fazer amanhã. Essa consistência que você desenvolveu ao longo dos anos é uma vantagem competitiva que não aparece em nenhuma foto de perfil, mas que é sentida em cada palavra que você diz e em cada gesto de cuidado que você demonstra sem esperar nada em troca. A autenticidade hoje em dia se tornou uma das mercadorias mais raras e caras do mercado emocional. E um homem que se mostra como realmente é, sem precisar de máscaras ou de validação externa constante, vale muito mais do que qualquer charme superficial e passageiro. Ser um cavalheiro ou um parceiro confiável não significa abrir mão da sua masculinidade ou da sua autoridade. Pelo contrário, significa que você é tão seguro de quem você é que não precisa diminuir ninguém para se sentir grande. É essa segurança silenciosa que faz com que ela queira estar perto de você, não por necessidade, mas por uma admiração profunda pela forma como você conduz a sua vida e trata aqueles que estão ao seu redor. Continue presente, continue inteiro e continue sendo o homem que a vida te moldou para ser, pois é nessa integridade que reside o seu verdadeiro poder de atração e de liderança. Se você sente que está pronto para dar o próximo passo nessa evolução e quer um acompanhamento mais próximo, não esqueça de conferir os benefícios de ser um membro aqui do nosso canal, onde discutimos esses temas com uma profundidade que eu não trago no conteúdo aberto, focando justamente na sua saúde e no seu desenvolvimento como um homem de alto valor. Ao entender que sua presença é o seu maior trunfo, você começa a perceber que a dinâmica de atração mudou a seu favor, pois enquanto a juventude se preocupa com a velocidade, a maturidade domina a direção e o ritmo das coisas. Quando você entra em um relacionamento ou em uma simples conversa com essa clareza mental, você não está ali para pedir permissão ou para ser validado. Você está ali para
Oferecer uma experiência de vida que ela simplesmente não consegue encontrar em outro lugar. Esse é o segredo do homem que não precisa de artifícios. Ele é a própria recompensa, porque ele traz consigo um mundo de significados, de histórias e de uma estabilidade que acalma o sistema nervoso de qualquer mulher que já se cansou do caos moderno. A sua capacidade de manter a calma sob pressão, de sorrir diante de um imprevisto e de dar segurança com um simples olhar é o que cria aquela tensão sexual e emocional refinada, que é muito mais poderosa do que qualquer flerte barato de balada. Você se torna o ponto de referência dela, o homem que ela busca mentalmente quando precisa de sanidade. E essa posição de autoridade natural é o que solidifica o seu papel como o perfil que ativa a atração mais profunda e duradoura. Não tenha medo de mostrar sua profundidade, de falar sobre o que você construiu e de ser o porto seguro que você batalhou anos para se tornar, porque é nesse solo fértil que o desejo dela cria raízes e floresce de um jeito que você nunca imaginou ser possível. Pense agora na força do seu silêncio e de como ele comunica muito mais do que 1000 palavras vazias, pois um homem que sabe o valor do silêncio é um homem que possui controle sobre si mesmo e sobre o ambiente ao seu redor. Diferente dos rapazes que sentem a necessidade constante de preencher cada segundo com piadas sem graça ou com autopromoção exagerada, você tem a confiança necessária para deixar que a sua presença fale por si, permitindo que ela sinta o seu peso e a sua energia sem interferências. Esse domínio do espaço é uma característica clássica do líder, do homem que não se abala por pouco e que sabe exatamente quem é, independentemente da opinião alheia. E é essa rocha emocional que as mulheres mais jovens buscam desesperadamente em um mar de homens líquidos e voláteis. Quando você se torna essa constante na vida de alguém, você deixa de ser apenas uma opção e passa a ser uma necessidade emocional, porque você oferece a estrutura que falta no mundo dela. Quero que você reflita sobre isso e, se fizer sentido para você, compartilhe aqui nos comentários uma situação onde sua calma mudou o rumo de um acontecimento, para que possamos mostrar a esses homens mais jovens o poder real da maturidade em ação. Essa troca de experiências é fundamental para a nossa comunidade e ajuda a fortalecer cada um de vocês que está aqui, buscando ser sua melhor versão todos os dias. A jornada do homem maduro é marcada pela transição da necessidade de ter para a maestria de ser, e é nesse ponto que a mágica da atração genuína acontece de forma quase automática. Você não precisa mais provar que é forte, porque a sua resiliência já foi testada e aprovada pela própria vida. Você não precisa mais provar que é inteligente, porque os seus resultados e a sua forma de lidar com as pessoas já dizem tudo o que precisa ser dito. Esse desapego do ego é o que te torna incrivelmente atraente, pois você interage com as mulheres a partir de um lugar de abundância e não de carência, o que muda completamente a energia da conquista. Uma mulher percebe quando um homem está desesperado por atenção, mas ela também percebe, com muito mais fascínio, quando um homem está satisfeito com quem é e apenas convida ela para fazer parte desse universo sólido e bem construído. Ser esse homem que transborda confiança silenciosa é o maior presente que você pode dar a si mesmo e, consequentemente, é o maior ímã de mulheres de alto valor que você poderia desejar. Continue trilhando esse caminho de autoconhecimento e de valorização da sua própria história, pois cada ano que passa não te tira nada. Ele apenas adiciona mais camadas de valor ao diamante bruto que você sempre foi e que agora está finalmente lapidado e pronto para brilhar com toda a sua intensidade. Muitas vezes você pode se perguntar se ainda tem aquele fogo, ou se a juventude que ficou para trás levou consigo o seu poder de encantar. Mas a verdade é que um homem que atravessou tempestades e não se deixou amargar, possui um brilho que nenhuma luz de estúdio consegue simular. Esse magnetismo vem da aceitação plena de que você é um homem em construção, mas que já possui os alicerces mais fortes do que qualquer um ao seu redor. E essa consciência te dá a liberdade de ser vulnerável sem ser fraco e de ser firme sem ser autoritário. É nesse equilíbrio fino que a atração se torna algo espiritual e biológico ao mesmo tempo, fazendo com que uma mulher jovem sinta que, ao seu lado, ela não está apenas com um namorado ou um parceiro, mas com um verdadeiro pilar que sustenta o mundo dela enquanto ela descobre o próprio caminho.
Essa capacidade de ser o suporte sem sufocar é o que diferencia o homem maduro do rapaz possessivo. E é essa liberdade vigiada pelo cuidado que elas buscam desesperadamente, pois permite que elas cresçam sem medo de perder o chão. Você é o mestre da sua própria narrativa, e quando você assume esse papel com orgulho, o mundo ao seu redor não tem outra escolha a não ser respeitar e admirar a sua trajetória, transformando cada cabelo branco e cada linha de expressão em um símbolo de status que nenhuma marca de luxo poderia estampar em uma peça de roupa. Pense no impacto de uma conversa onde você não está tentando impressionar, mas sim tentando compreender, pois o interesse genuíno de um homem vivido é a coisa mais sedutora que uma mulher pode experimentar em um encontro. Enquanto os homens mais novos estão preocupados em falar de si mesmos, dos seus carros ou dos seus planos de grandeza, você tem a segurança de ouvir a história dela, de validar os sentimentos dela e de oferecer uma perspectiva que só quem já viu o filme da vida muitas vezes pode oferecer. Esse acolhimento cria uma intimidade instantânea, uma sensação de que ele me entende, que é o gatilho final para a entrega total, porque ela percebe que você não está ali para usá-la como um troféu, mas para apreciá-la como a mulher que ela é. Essa valorização do ser sobre o ter é o que te coloca em um patamar inalcançável para a concorrência, transformando a sua companhia em um artigo de luxo emocional que ela vai querer consumir todos os dias. Quero que você coloque em prática essa escuta ativa e depois venha aqui me contar como o clima mudou entre vocês, porque eu tenho certeza de que os resultados serão imediatos e surpreendentes, reforçando que o seu maior poder de conquista está na sua humanidade e na sua capacidade de se conectar de verdade. Essa profundidade é o que sustenta o canal, e é o que me motiva a continuar trazendo essas verdades para você, como uma doutora que se importa com a sua saúde integral. E se você quer apoiar esse trabalho, considere se tornar um membro hoje mesmo para termos conversas ainda mais diretas e exclusivas. Nunca subestime o poder de um homem que sabe exatamente onde quer chegar, mas que não tem pressa nenhuma de correr, pois a calma é o novo símbolo de poder na nossa sociedade, acelerada e ansiosa. Quando você se move com essa tranquilidade, você comunica que o tempo trabalha para você e não contra você, o que é um sinal fortíssimo de dominância e de estabilidade emocional que as mulheres captam de forma instintiva e imediata. Essa postura de quem já venceu as principais batalhas internas te dá uma aura de invencibilidade que não é arrogante, mas sim acolhedora, convidando-a a entrar em um espaço de segurança onde os problemas parecem menores e as soluções parecem óbvias. Você não precisa de validação externa porque a sua própria vida é a prova do seu valor. E essa autossuficiência é o que te torna irresistível, pois todos querem estar perto de quem é completo por si só. Continue sendo esse farol de solidez em um mundo de incertezas, honrando o homem que você se tornou e permitindo que as mulheres que cruzam o seu caminho vejam o que é, de fato, uma masculinidade madura, saudável e profundamente atraente. A sua idade é o seu maior diferencial competitivo, e quando você aprender a usá-la como a ferramenta poderosa que ela é, você descobrirá que nunca esteve tão pronto para viver os melhores momentos da sua vida amorosa e pessoal. No final das contas, o que diferencia o homem que apenas envelhece daquele que se torna uma lenda na mente de uma mulher é a coragem de assumir suas próprias sombras e transformá-las em luz para quem está ao seu redor, pois não há nada mais atraente do que a transparência de quem não tem mais nada a esconder e nem a provar para o mundo. Essa integridade absoluta cria um campo de força ao seu redor que repele o que é falso e atrai o que é verdadeiro, permitindo que você selecione com quem deseja compartilhar a sua preciosa energia e o seu tempo, que agora você sabe que é o seu recurso mais valioso. Quando você se torna esse filtro vivo de qualidade e substância, a dinâmica de busca se inverte. Você não corre mais atrás de atenção. A atenção é que flui naturalmente para você como um rio que busca o oceano, atraída pela sua profundidade e pela sua imutabilidade diante das modas passageiras. Honre cada dia da sua jornada, pois foram esses dias que esculpiram o homem magnético que hoje tem o poder de transformar a vida de qualquer mulher, apenas com a sua presença e o seu olhar direcionado, algo que um jovem de 20 anos nem sequer consegue conceber em sua busca frenética por validação externa. Você é o arquiteto do seu próprio destino, e nesta fase da vida, o seu projeto mais importante é continuar,
sendo esse homem íntegro, saudável e consciente do seu impacto. Pois o mundo precisa de referências reais de masculinidade, agora mais do que nunca. Observe como a sua saúde física e mental reflete diretamente na forma como você é percebido, pois um homem que cuida de si mesmo aos 40, 50 ou 60 anos comunica uma disciplina e um amor próprio, que são gatilhos biológicos de altíssima relevância para a procriação e para a sobrevivência emocional, sinais que as mulheres captam em milésimos de segundo. Ao manter-se ativo, ao cuidar da sua alimentação e, principalmente, ao zelar pela sua paz de espírito, você mostra que é um investimento de longo prazo e não apenas um entretenimento de final de semana, o que eleva o seu valor de mercado para níveis que a juventude por si só jamais alcançaria. Essa vitalidade madura é o que permite que você viva as experiências de viagem, de cultura e de prazer que discutimos antes, com uma intensidade e uma gratidão que um jovem ansioso simplesmente ignora na sua pressa de chegar a lugar nenhum. Eu te encorajo a ver cada rotina de cuidado como um ato de poder, uma declaração de que você está no comando do seu veículo biológico e que pretende pilotá-lo com maestria por muito tempo ainda, inspirando todos ao seu redor a buscarem essa mesma excelência. Se você quer dicas práticas de como otimizar essa performance masculina através da nutrição e de hábitos clínicos, lembre-se que temos uma sessão inteira dedicada a isso para os nossos membros, onde eu entro em detalhes técnicos que vão te ajudar a manter essa máquina funcionando em alta performance. Chegamos a um ponto onde a sua sabedoria se torna a sua ferramenta de sedução mais letal, pois você aprendeu que a verdadeira conquista não acontece no grito ou na imposição, mas na sutileza de um gesto que mostra que você entende o funcionamento da alma humana melhor do que qualquer outro. Essa percepção aguçada te permite antecipar necessidades, acalmar tempestades internas nela antes mesmo que elas estourem e criar um ambiente de harmonia onde o desejo floresce sem pressão, de forma orgânica e irresistível. Você se torna o homem que ela não consegue tirar da cabeça, não pelo que você deu a ela, em termos materiais, mas pelo modo como ela se sentiu quando estava sob a sua proteção e o seu olhar atento. Uma sensação de completude que é rara e extremamente viciante para o cérebro feminino. Continue sendo esse mestre da presença, esse guardião da própria história, e esse exemplo de que a vida só melhora para o homem que decide não parar no tempo, mas sim caminhar com ele como um aliado poderoso. O seu futuro é tão brilhante quanto a consciência que você tem do seu próprio valor hoje, e eu estou aqui para garantir que você nunca se esqueça de que o homem que você se tornou é a maior obra de arte que você já criou, um perfil que ativa na atração mais profunda simplesmente por ser real.